Graças e paz, amados. Pastor Davi Velasque, mais uma vez aqui, através dessa live, e com um tema hoje tão sugestivo, né? Nós passamos assim um dia na expectativa desse momento, para que a gente pudesse compartilhar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, né? Através desse tema, para que pudesse abençoar a todos nós nessa noite, abençoar a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração. Toda vez que somos ministrados pela palavra do Senhor, temos a oportunidade de sermos transformados. Toda vez que a palavra cai em nossa mente, em nosso coração, nós temos a oportunidade de ser mudados, porque a palavra tem essa capacidade, ela tem esse poder. E eu creio que nessa noite não será diferente. Um dos maiores objetivos da palavra de Deus, amados, eu tenho asseverado isso, tenho compartilhado muito essa realidade, essa verdade com os irmãos, tanto através das lives quanto através dos posts que a gente faz. Um dos maiores objetivos da palavra é fazer a gente se livrar de nós mesmos. Quando a gente consegue se livrar de nós mesmos, todo o resto que poderia nos atrair, a gente também se livra, porque nós passamos a ter o entendimento do reino. Quando você tem o entendimento, você consegue se libertar de você mesmo, do mundo, do pecado, principalmente do inimigo. Quando você descobre quem você é, você se coloca na posição que você tem que estar, e aí o inimigo não tem poder com a sua vida. Então creio, essa linha Deus tem me dado desde que eu era muito jovem, né? Eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Então essa linha de compreensão da palavra Deus tem nos dado de quando eu era muito jovem, e de lá para cá eu não abri mão dela. Que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos liberta da gente mesmo, ela nos liberta de tudo aquilo que quer nos sabotar. E pasmem vocês, uma das maiores fontes de sabotagem que a gente pode ter na vida são os nossos pensamentos, é a nossa visão de mundo. Somos nós mesmos quando não nos posicionamos em Deus, quando não nos colocamos na posição que Ele nos chamou para estar. Vocês que já chegou aí, vá saudando aí com a paz do Senhor, vá dando aí um glória a Deus, vá deixando aí uma mensagem. No final a gente certamente vai cumprimentar você. Agora a gente não tem como fazer isso em tempo real, porque fazemos tudo aqui em tempo real, nós mesmos, né? É o Severino, a gente costuma dizer que é o Severino, que é a gente para tudo aqui nesse momento. Mas à medida que você for chegando aí, vá dando glória a Deus, vá deixando uma saudação. E eu tenho certeza, se quiser compartilhar, se quiser participar, eu vou tentar acompanhar aqui. Se você quiser participar, fique à vontade. Deixe Deus te orientar, o Espírito Santo te dirigir, para que a gente possa dar sequência a essa live. Não sei nem se a gente vai conseguir terminar ela hoje toda, né? Mas eu creio que Deus vai nos dar graça para dentro do tempo que a gente pretende tomar, para não tomar muito tempo, nós possamos assim compartilhar essa graça da revelação dessa palavra, da revelação dessa palavra. Então já fique aí atento, já pega a sua Bíblia, à medida que você for chegando aí, vai pegando a sua Bíblia. Se quiser anotar alguma coisa, fique à vontade, pegue um caderno de anotação, pegue uma caneta. Se aquilo que lhe chamar forte atenção, você pode anotar, se assim você desejar. Outra coisa que eu sugiro é que você compartilhe essa live, que pode abençoar muitas vidas através dessa live, desse entendimento, através da compreensão dessa palavra. Muitas vidas podem ser mudadas, podem ser transformadas através dessa live. E quantos irmãos vão chegando aí, e à medida que a gente está preparando aqui, eu quero compartilhar com os irmãos um hino. Esse hino, nós louvávamos muito esse hino no momento de louvor na igreja, mas faz bastante tempo, né? Fazem bastante anos que a gente não tocava este hino, e ele veio hoje aqui para nós, para que a gente pudesse compartilhar. Então eu quero compartilhar com os irmãos. Ouve aí este hino, é do Ministério Hebron, Fortaleza de Adoração. O tema deste hino é Dependo de Ti. Dependo de Ti é o tema deste hino.
Então ouve aí e deixa o Senhor falar com você também através deste hino, em nome de Jesus. Deixa eu abrir aqui. Você vai amar esse hino. Ele é bem fácil, porque ele repete, aí você pode acompanhar daí. Amávamos louvar esse hino, porque ele é a declaração de um coração rendido ao Senhor. À medida que você for absorvendo, cante. Eu não dependo de mim mesmo, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não dependo de mim mesmo, Senhor, eu não dependo de mim mesmo, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não dependo de mim mesmo, Senhor, eu não dependo de mim mesmo, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não dependo de mim mesmo, Senhor, eu não dependo de mim mesmo. Você que já chegou aí, seja bem-vindo. O Senhor está aqui no meio de nós, Ele está vendo a mim, está vendo a você também. Deus te abençoe. Aleluia. Como uma águia, faz-me subir pra perto de Ti. Eu não dependo de mim mesmo, Senhor, eu não dependo de mim mesmo, Senhor, eu dependo de Ti. Deus te abençoe, você que já está por aí, está passando por aí, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Eu dependo de Ti. Eu não dependo de mim mesmo, Senhor, eu não dependo de mim mesmo, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não dependo de mim mesmo, Senhor, eu não dependo de mim mesmo, Senhor, eu dependo de Ti. Faz-me voar como uma águia, faz-me subir pra perto de Ti, faz-me voar como uma águia, faz-me subir pra perto de Ti. Ouve aí assim.
Aleluia, mais alto, mais perto do coração de Deus, é onde nós queremos estar, mais alto, mais perto do Senhor, do lugar da habitação do Senhor, do lugar da nossa habitação nele. E este seja o cântico do nosso coração, seja o desejo da nossa alma, em nome de Jesus, que possamos ter esta compreensão de que precisamos desta graça, de que precisamos desta comunhão, desta companhia com o Pai, que nos lembremos que a nossa fonte é o Senhor, que sem Ele a gente nada pode fazer. Deus te abençoe, você que está chegando por aí. Nós vamos orar agora e vamos dar início à ministração desta live, através deste tema que Deus colocou no nosso coração nesta noite, que é águia versus avestruz. Feche aí teus olhos onde você está, querido, para que a gente possa buscar a presença do Senhor. Graças te damos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui nesta live, com a oportunidade de compartilharmos a Tua Palavra com os Teus servos que nos ouvem agora, com aqueles que nos ouvirão depois, com aqueles que já passaram por aí. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor alcance a vida de cada um dos Teus servos, daqueles que essa mensagem vai chegar. Eu não sei onde essa mensagem vai chegar, mas que onde essa mensagem chegar, ela leve cura, ela leve uma palavra de esperança, ela leve a perspectiva do céu, ela leve a visão de quem Tu és e daquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, sara aqueles que precisam de uma cura. Em nome de Jesus, que o Senhor Jeová Rafá, aquele que sara, que cura e que liberta, possa visitar cada casa, cada família agora, cada parente, em nome do Senhor Jesus, cada ministério seja visitado agora pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Cobre o Teu povo e a Tua igreja com o Teu sangue, livra-nos desse vírus que está assolando por aí, mas nós queremos estar escondido em Ti, em nome do Senhor Jesus. Coloca uma fortaleza, uma força, uma convicção em nossos corações, para que estejamos de pé mediante as adversidades que se apresentam diante de nós, mas nós cremos em quem Tu és e naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Então, Senhor, nesta noite, toma os nossos lábios, toma a minha mente, toma o meu coração, toma a minha língua, que eles possam ser capturados pela pessoa do Teu Espírito Santo, e que tudo que seja falado aqui nessa live seja inspiração vinda de Ti. Não permita que eu fale nada de mim mesmo, porque o Senhor sabe que a minha fala é fraca, mas se o Senhor falar, o Teu povo será edificado. Então aqueles que estão aí e aqueles que serão alcançados depois, que eles sejam edificados em Ti e na força do Seu poder. Toma o Seu trono no meio de nós, estabelece o Teu reino entre este lugar e entre o lugar onde essa pessoa vai ouvir esta live. Que a presença da Tua glória repouse sobre ela e ela possa ser renovada e fortalecida no Senhor e na força do Seu poder. Amarramos todo o espírito roubador da palavra, todo o espírito perturbador nesta noite, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. O Teu povo seja livre para entender, guardar e praticar a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos graça para poder falar daquilo que o Senhor propôs em nosso coração, para que aqueles que nos ouvem sejam edificados em Ti e na força do Seu poder, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos assim dar início a essa ministração nessa noite, né? Vai dando um glória a Deus aí, meu amado. Vai dando a paz do Senhor aí. Deus abençoe o nosso irmão Beto Santos. Seja bem-vindo, meu amado, em nome de Jesus. Deus abençoe Tati Felipe. Deus abençoe sua vida, sua casa, seus negócios, enfim, tudo na sua vida. À medida que você for chegando, vá glorificando o nome do Senhor, porque é Ele que tem que ser glorificado aqui nessa noite. Amém? Vamos abrir a Bíblia, que eu já estou ali com o horário me apertando. Parece que o tempo está sendo, como a Bíblia diz, o tempo está sendo abreviado. A gente olha, daqui a pouco é 9 horas, daqui a pouco já é 9h15, e a gente fica preocupado, né, para fazer tudo dentro da ordem e da decência, né, para que não sejamos enfadonhos. Mas enfim, abre sua Bíblia aí. O primeiro texto que nós vamos ler, o texto base,
para nós hoje é Isaías 40, 31, que por sinal é muito conhecido, mas nós vamos trazer ele para essa live aqui hoje, que ele se faz necessário. Isaías 40, 31. Anote aí, se estiver com a Bíblia, já abra para acompanhar. É melhor que você anote para poder meditar depois, para que não fique nas palavras do pastor Eli. A Bíblia diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Isaías 40, 31. Marque aí na sua Bíblia, porque esse texto vai nos acompanhar até o final desta live. Nós estaremos fazendo menção a ele, se assim Deus nos direcionar novamente. E ele é um texto base para nós nessa noite. E depois você vai abrir a sua Bíblia em Jó, no livro de Jó, no capítulo 39. Eu quero ler com você alguns versículos do livro de Jó, do capítulo 39, para que a gente possa ter uma noção, traçar um diferencial entre as águias e os avestruzes. Por que águia versus avestruz, né? Para que a gente possa entender um pouco mais. Me permita aqui. Amém. Abriu aí você? Vamos lá? Versículo 27 em diante, nós vamos ler alguns versículos do Jó 39, que diz: é por tua ordem que a águia se eleva e nas alturas constrói o seu ninho. Nas alturas constrói o seu ninho. Mora nos penhascos, ali tem a sua pousada, e no topo das escarpas rochosas faz a sua fortaleza. Dali parte em busca de alimento, de longe seus olhos avistam e segue a sua presa. Aleluia. Versículo 30. Seus filhotes se alimentam de sangue, e onde há mortos, ali ela se apresenta. Isso é a águia. Isso é a águia, hein? Nós estamos lendo. Aí nós vamos retroagir no texto, e nós lemos a águia primeiro, vamos retroagir no texto, no mesmo capítulo do Jó 39, nós vamos ler versículo 13 em diante, que diz assim: a avestruz bate as robustas asas alegremente, mas como explicar o lindo adorno da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e simplesmente deixa que a areia os aqueça devidamente. Despreocupada que a pisada poderá esmagá-lo, que algum animal selvagem poderá danificá-lo. Está na Bíblia, viu, irmão? Jó 39, já li o 13, o 14 e o 15. Vou ler de novo o 15 para você entender. Despreocupadas que a pisada poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá danificá-lo. Isso é o avestruz. Então aqui nós estabelecemos uma diferença básica entre os avestruzes e a águia, mas agora eu vou ainda dar continuidade aqui para você entender um pouco mais dos avestruzes. Ela trata seus filhotes com dureza atroz, como se não lhe pertencessem. Não se arrepende se todo o seu trabalho realizado se perder. Olha que coisa, irmão, que negócio forte. Isso porque Deus lhe deu a sabedoria. Deus não lhe deu sabedoria nem parcela alguma de bom senso. Entretanto, quando ela se levanta para correr, zomba da velocidade do cavalo com o seu cavaleiro. Entretanto, quando ela se levanta para correr, zomba da velocidade do cavalo e do cavaleiro. Detalhe importante: ambas são aves, tanto a águia quanto o avestruz. Eu já quero começar dessa forma antes de a gente voltar lá no texto. Ambas são aves, elas são a mesma coisa. Hoje nós vamos falar do crente águia,
ou da pessoa águia, e do crente avestruz, ou da pessoa avestruz, ou do ser humano avestruz, aquele que se comporta como avestruz, aquele que tem característica de avestruz, assim como vamos falar da águia, que nos é muito conhecida, que nos é muito comum, e vamos aprender algumas lições aqui hoje, através do Espírito Santo, através desses dois animais, o que podemos fazer para sermos parecidos com um deles, e o que podemos fazer para sermos diferentes, de preferência, do outro lado, que é os avestruzes, que são os avestruzes. A primeira coisa que eu preciso lhe dizer de novo é que ambas são aves. Ambas são aves, mas o habitat natural delas é diferente. O habitat natural da águia é diferente do habitat natural do avestruz. A águia tem o costume de viver nas alturas, nós já sabemos disso. A águia tem o hábito de viver nas alturas. Até os filhos dela, vai pegar lá no final, mas eu tenho que lhe dizer isso agora. Até os filhos dela já nascem nas alturas, já nascem com outra visão. Quem é águia? Até a sua prole, até a sua descendência já nasce com outra visão, porque ele costuma viver nas alturas. Quem é águia é assim. Quem é águia não tem dificuldade de enxergar. Agora, o habitat natural da águia são os ares. O habitat natural da águia é o lugar alto. O habitat natural da avestruz, que por sinal é originária da África, geralmente da savana ali, o avestruz, o habitat natural dele é a terra. Ele está em contato com a terra, e nós vamos descobrir alguns hábitos dele que muitas vezes se assemelham com nossos hábitos, se a gente não tiver cuidado. Mas Deus está procurando crentes águias, Ele não está buscando crentes avestruzes, não. Ele está procurando crentes que tenham uma perspectiva diferente, que tenham a perspectiva do céu, que tenham a perspectiva das coisas altas, que tenham a perspectiva de morar nos penhascos, na copa das rochas. Ele tem a perspectiva de que a águia ela se abriga em lugares altos, de que a águia ela busca renovo em lugares altos, de que a águia enxerga o seu alimento de lugares altos, de que a águia vai buscar na velocidade correta o seu alimento, mas primeiro ela pegou a perspectiva de lugares altos. Um crente águia tem a perspectiva do céu. Já no início, já desmistificar aqui para não ficar guardando nada, porque senão o tempo não consegue me permitir lhe entregar aquilo que Deus preparou para que nós entregássemos para você. Qual foi o primeiro texto que lemos? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia e voarão, correrão, não se fadigarão, caminharão e não se cansarão. Quem é águia sabe o posicionamento dela, não se cansa, não se fadiga, seleciona a presa, vai buscar o alimento correto, no local correto, se abriga no local correto. Quando vem as tempestades, ela muitas vezes sai em direção à tempestade, mas quando termina aquele exercício dela, ela volta para o abrigo dela, que é um abrigo nas alturas, que não é um abrigo na terra. Então, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a perceber que nós precisamos realmente se parecer mais com as águias e muito menos com os avestruzes. Deixa eu colocar aqui no meu apoio de novo. E aí, o próprio Deus é quem dá a ordem de todas as coisas. A Bíblia fala que por tua ordem, ela constrói, a águia se eleva nas grandes alturas, constrói o seu ninho nas grandes alturas, mora nos penhascos. Preste atenção, você já está entendendo tudo. Mora nos penhascos, ali tem sua pousada. Ou seja, ela mora ali, pousa ali, é dali que ela sai para fazer as empreitadas dela de caça, para alimentar seus filhos, para se alimentar. É dali que ela vê tudo aquilo que ela precisa, das carpas rochosas, é onde ela faz a sua fortaleza. Dali parte em busca do alimento, está em Jó 39, 29, em busca do alimento, e de longe avistam a sua presa. Antes que a presa chegue na águia, a águia já viu. Antes que a presa perceba, a águia já pegou ela. A águia tem visão realmente. Você já ouviu o termo visão de águia.
E aqui diz que os seus filhotes se alimentam de sangue. Ele não come nada morto, não, nada bichado, não. Ele não come qualquer coisa, não. A águia e os seus filhotes se alimentam de coisas vivas ou que foram recém-mortas. Então ela seleciona a presa. Onde houver cheiro de sangue, ela está ali. Ela não quer coisa ultrapassada, ela não quer coisa depreciada, ela não quer coisa apodrecendo, ela quer coisa selecionada. A águia, essa é a natureza da águia. Eu sei que você já ouviu ministrar muito sobre águia, talvez não tenha ouvido ministrar sobre o avestruz, e é aqui que nós vamos chegar. Já o avestruz, ele não tem nenhuma preocupação, aqui que antes de eu asseverar as demais coisas que tem para nós, ele não tem a mínima preocupação nem com os seus filhotes, que depois que ele põe os ovos, ele não está nem aí. O avestruz não está nem aí. Ele sai, não se preocupa que algum predador venha pegar os ovos dela, contrário da águia, que quando ela põe os ovos, se vem algum predador, ela está ali perto para defender. Com a avestruz ela sai e deixa a areia, deixa a terra, preste atenção, deixa a terra se encarregar da chocagem dos seus ovos e se encarregar de quem os seus filhos serão. A terra é encarregada dos seus filhos. A Bíblia está nos dizendo aqui, não sou eu não, é a Bíblia que está nos dizendo que ele não tem preocupação e ele não se arrepende se todo o trabalho dele for se perder, o avestruz. Ele não se arrepende se toda aquela chocagem dela se perder e ela põe bem mais ovos do que a águia. Mas não se preocupa, deixa lá. Ela não se preocupa com a posteridade. Ela não se preocupa em transferir informação para a sua posteridade, em proteger a sua posteridade. Um pai protege os seus filhos, um pai protege a sua família, um pai protege a sua cria. Mas a avestruz, ela não tem preocupação, ela larga os ovos lá e sai. E a Bíblia fala aqui, isso porque Deus não deu sabedoria ao avestruz. A avestruz não tem sabedoria, está escrito na palavra. E não tem sabedoria nem bom senso algum. Entretanto, quando ela se levanta para correr, ela é mais rápida do que o cavalo e o cavaleiro. A avestruz consegue chegar até 80 km por hora, em todo aquele peso que ela tem, toda aquela imponência que ela tem. Deus abençoe o nosso irmão Diego. Homem de Deus, meu amigo, toda vez que eu lhe vejo, eu me alegro, porque meu coração se afeiçoou a você, vaso de honra. Deus continue te abençoando, sua casa e sua família. Então essa questão do avestruz, ele seria desprovido de compromisso. O avestruz não tem responsabilidade. O avestruz, ele não quer saber daquilo que ele mesmo fez, ele não valoriza aquilo que ele mesmo fez. Ele acabou de botar os ovos, ele deixa lá os ovos na areia quente e deixa a areia quente se responsabilizar por chocar os seus ovos. Está na palavra. O irmão que chegou agora, Jó 39, nós estamos lendo alguns versículos, do 13 ao 17, e depois tem alguns versículos também que nós lemos da águia aqui, do 27 ao 30, 13 ao 17, Jó 39, 13 ao 17 fala sobre os avestruzes, e do 27 ao 30 fala sobre as águias, para que o irmão já pegue aí essa linha que nós estamos trabalhando aqui nessa noite. Então, já falado isso, dito isso, nós já entendemos que todos dois são aves. Como pastor, todos dois são aves, todos dois são crentes, vou dizer já assim logo, todos dois são crentes, mas um tem um comportamento diferente do outro, um tem um habitat natural diferente do outro, um se identifica mais com as alturas, com o céu, e outro se identifica mais com a terra. Vá pegando aí. Outro se identifica mais com o que a terra tem para dar, o outro vê do céu o que lhe é a provisão. Então, ambos são aves. Eu não estou aqui para desfazer dos avestruzes, mas estou aqui para dizer que a avestruz precisa acordar para mudar a sua natureza, para mudar a sua perspectiva, para mudar o seu comportamento, porque a avestruz não recebeu sabedoria de Deus. Está escrito na palavra. Deus não deu sabedoria à avestruz. Ele vai precisar pedir a Deus, que a todos dá liberalmente a sabedoria para ele conduzir a sua própria vida.
Só para vocês entenderem algumas coisas rapidamente aqui sobre os avestruzes. Há um relato básico que avestruz. A avestruz é a maior ave conhecida, chegando às vezes a atingir 12 metros de altura. 12 metros de altura, é grande a criatura, viu? É grande. Vá vendo que lá depois vai voltar nesse negócio aqui dessa altura. E pesar 140 quilos, é grande e forte, é pesada a bichinha. A cabeça é tão pequena, tanto pequena e achatada, com os olhos enormes, ó, os olhos enormes, o pescoço flexível de 1 centímetro, e assim como as suas robustas pernas, que é muito forte as pernas do avestruz, você já deve ter visto alguma vez, é muito forte a perna do avestruz, até porque está muito acostumada com a terra, né? Aí fica com a perna forte. Tanto a cabeça quanto o pescoço são desprovidos de pena. Aqui já é um problema, porque a cabeça e o pescoço desprovidos de pena, quando você fica com essa região desprotegida, fica muito fácil ser alvo daqueles que são predadores. Vai pegando aí, que a gente vai asseverar aqui. O avestruz é ímpar entre as aves, por não ter senão 2 dedos em cada pé. Só tem 2 dedos em cada pé a figura. Um deles dotado de um casco de forma de unha, que se torna uma perigosa arma quando a ave se vê forçada a defender-se. Sua altura e sua visão aguçada, porém usualmente habilitam a identificar de longe seus inimigos. E então a enorme ave se afasta atentamente, delicadamente. A avestruz percebe, o crente avestruz, deixa eu falar logo assim, percebe o perigo na perspectiva da terra, porque ele ouve o que acontece ao redor da terra. Ele percebe, vocês vão ver lá na frente, que ele percebe o perigo de acordo com a perspectiva da terra. Esse é o avestruz. Ele é um animal muito grande, muito imponente, 2 metros de altura, pode chegar a 140, 150 quilos. É pesado o avestruz, ele não é franzininho, ele é pesado, também do jeito que come, sua graça. É pesado o avestruz, certo? Mas ele não tem nenhuma perspectiva, nenhuma relação com o alto, ele não tem nenhuma relação com lugares altos, ele não tem nenhuma relação com as rochas, com o topo das penhas, dos penhascos. Ele não tem nenhuma relação, ele não procura, apesar de todo o tamanho, toda a robustez, ele não consegue voar. É uma das principais características do avestruz, é que ele não consegue voar, talvez seja pelo seu grande peso. Está pegando aí que Deus já está falando conosco, ele não consegue voar. Aqui vem e diz assim: ao passo que o avestruz se alimenta de vegetação, ele também é carnívoro, incluindo cobras, lagartos e até pequenas aves. Em sua alimentação, pega isso aqui, irmãos, em sua alimentação é indiscriminada, ou seja, o avestruz, ele come tudo que vem na frente dele, qualquer coisa para ele é alimento. O avestruz, ele não tem critério com a sua alimentação. O avestruz não tem critério com aquilo que ele vai colocar no estômago, até porque o estômago dele é muito grande e absorve muita coisa que nem deveria estar lá. Então a águia é diferente, a águia seleciona a presa, não come qualquer coisa, não come restos de coisa. A águia só come animais vivos, de preferência roedores. E muitas vezes a águia, apesar de não ser grande, consegue pegar animais maior do que eles. Mas o avestruz não. Ele come qualquer coisa. E outra característica do avestruz, se os irmãos não sabiam, que eu não vou ter muito tempo, para nós eu chamaria isso de murmuração. Ele tem um grasmo, não sei se é assim que fala, ele tem um som que ele emite, que até Jó novamente comparou a lamúria que ele estava, a lamúria que o avestruz estava, com a situação em que ele estava. Jó 39, 29 diz isso, diz assim: Jó, rejeitado e detestado, sentado no meio das cinzas e clamando lamuriosamente, considerou-se irmão de chacais. Deus abençoe os irmãos que estão chegando agora.
nossos irmãos de Mata de São João, nossa irmã Simone, a nossa irmã Rita Vidal, os demais irmãos que já estão aí, outros eu não estou conseguindo visualizar aqui, mas assim que eu visualizar, a nossa irmã Marinalva, Deus abençoe, seja bem-vinda. Clamando lamuriosamente, Jó 30:29, considerou-se irmão de chacais e companheiro das filhas das avestruzes, porque o som que o avestruz faz é de lamúria, e Jó se considerou no seu momento de sofrimento crítico aos avestruzes, aos filhos dos avestruzes, porque o som que ele emite é um som ensurdecedor e totalmente incômodo para quem ouve, mas é da natureza do avestruz se manifestar daquela forma, se lamentar daquela forma, está na informação genética espiritual de quem é crente avestruz, está na informação genética física deste animal, na informação dele, já veio com ele isso, ele gosta de se lamuriar, o avestruz gosta de se lamuriar, a águia, você não vê a águia se lamuriando, você vê a águia soltando aquele graço no lado de cima que todo mundo respeita, é um negócio que todo mundo imita. Outro dia eu coloquei como som do meu celular, num projeto empresarial que a gente tinha, todos nós admiramos o som da águia, mas o som do avestruz é de lamúria, é de murmuração, porque ele só consegue enxergar e viver nas coisas da terra. Então quem vive nas coisas da terra não vai encontrar muita solução para aquilo que ele precisa. As águias não, as águias estão cá em cima, buscando os seus alimentos e perto daquele que o criou. Pegue isso, crente águia, não fica se lamentando no chão. Crente águia vai para as regiões celestiais, que ele sabe o caminho de casa, ele tem a chave da porta de casa, e ele vai para as regiões celestiais tomar posse daquilo que é dele. Miqueias disse assim, Miqueias, anote 1:8, para que não fique nas minhas palavras: por isso lamentarei e uivarei, e andarei despojado e nu, farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes. Olha que coisa, avestruz, ao invés dele se posicionar, que vocês vão ver daqui para frente, ele quer se lamentar, ele quer gritar, ele quer ganhar as coisas no grito, ele quer ganhar as coisas incomodando com o grito ensurdecedor dele, com o tamanho que ele é muito grande, né? Com o tamanho grande dele, com o pescoço grande, desprotegido, com a cabeça desprotegida de pena. Isso é importante. O avestruz deveria ter proteção na principal área do corpo dele, que é a cabeça, e ele não tem. O avestruz deveria proteger a mente, e ele não tem proteção na cabeça. Ele não consegue proteger a região mais importante do corpo dele, que é o pescoço e a cabeça. Ele não consegue entender que é a palavra que coloca ele no centro. Ele não consegue entender que é a palavra que produz uma nova visão nele. Então a cabeça está desprotegida, o pescoço está desprotegido, não tem pena. Pode olhar a foto, vá na internet e veja avestruz. Vai lá, ele tem um pescoço, o pescoço é grande, ele é grandão, forte, pesado, quase 150 quilos, mas não tem penas protegendo o pescoço, nem a cabeça, como tem a águia, que protege a sua retaguarda, que protege o seu entendimento, que protege o que ela tem de mais importante, que protege a mente, que protege o discernimento, que não come qualquer coisa como come o avestruz, que não come, que não aceita qualquer prato como o avestruz aceita. Para o avestruz qualquer coisa é comida. Você já ouviu o termo estômago de avestruz? Meu filho, parece que tem um estômago de avestruz. Você já vai entender. Ele consegue até armazenar água. Talvez seja por isso que ele se sinta autossuficiente. Às vezes consegue armazenar até 8 litros de água naquele estômago. E aí pensa que não precisa mais de água. Pensa que não precisa mais do Espírito Santo. Ele pensa que não, já tenho água. Então anda aqui, caminha aqui na terra cheio de pluma, cheio de pompa, porque ele é grande, né? Porque ele é forte, porque ele tem relevância, mas na realidade ele já abandonou a essência do lugar de onde ele partiu, que deveria ser a essência dos lugares celestiais que deu a vida a ele. Crente avestruz é murmurador, irmão. Que crente avestruz é murmurador. Olha uma coisa que é interessante, pegue isso aí que você vai entender. As asas do avestruz são muito grandes, porque ele é muito grande, mas os filamentos das asas dos avestruz não têm sustentabilidade, não tem liga, não tem
como é que eu poderia chamar isso? Ele não tem cartilagem, não sei se é cartilagem que fala, mas se não for, ele não tem cartilagem nas penas que dê sustentabilidade a ele para voar, mas as asas dele são muito bonitas. Inclusive, ele usa as asas para chamar a atenção e até para se acasalar, para atrair aqueles que ele quer atrair para ele. Mas a realidade é que aquelas asas só servem para se aparecer, não servem para voar. Pastor, você está sendo muito duro. Não, a palavra é essa linha hoje, não tem diferente. O avestruz, eles têm asas bonitas, amplas asas, né? Aquelas amplas asas, mas não voa. Não voa. O seu externo achatado não dispõe de quadrilha ou sustenta o músculo de voo das aves voadoras. As plumas do avestruz, embora lindas, não possuem sequer um diminuto filamento de ganchos que se unem às suas penas para que as aves voadoras criem resistência ao ar para poder voar. Asa bonita, cheia de pompa, atrai o avestruz que ele quer atrair para ele, mas não consegue voar. De que adianta ter asas bonitas se você não consegue voar? Então Deus está procurando as águias. Deus está procurando as águias, porque os avestruz, se quiserem, podem se transformar em águia no reino de Deus. Já na natureza não tem como, mas no reino de Deus, quem é avestruz pode se transformar em águia. Agora, ter asas bonitas, plumas bonitas, penas bonitas, abrir as asas e chamar a atenção de todo mundo com o seu tamanho, com a sua imponência e não poder voar, de nada adianta. Ele também é considerado um dos animais existentes. Já pode ficar 8 dias sem beber uma gota de água, a avestruz fica. Na África, principalmente, onde são originários, vivem em grupos de 50. A águia, em geral, não anda em grupo. Ô pastor, mas a igreja tem que andar em igreja. Mas a águia, quando tem que se manifestar como natureza de águia, ela vai buscar a Deus no secreto, lá no cume dos montes. Ela vai buscar a Deus. Você já viu história? Eu ia falar isso no final, mas estou antecipando aqui. Você já viu história de alguma águia morta? Você já viu alguém dizer de restos mortais de águia? Porque ela não é eterna. A águia não é eterna, mas ela morre. Mas ninguém vê restos mortais de águia. Porque quando ela morre, até para morrer, ela vai para as alturas, irmão. Até para morrer, ela está em lugares celestiais. Até para ir embora, quando Deus chama, é em lugares celestiais. Eu lembro, vou dar um testemunho rápido aqui para remir o tempo. Eu lembro do meu tio, servo de Deus, um homem foi santificado, o Joel Velasquez. Você olhava para meu tio Joel, ele já um problema de enfermidade grave afetando o físico dele, mas ele já tinha contemplado a glória, querido. Não fazia mais diferença, era só uma questão de tempo do Senhor chamar. Ele já estava voando em lugares celestiais. Não estou dizendo que é porque é meu tio, não, é por causa do testemunho de vida daquele homem. O testemunho de vida dele, que eu olhava para ele, eu vi um testemunho dos irmãos na igreja Nova Aliança, nossa igreja irmã, que o irmão está aí me acompanhando, na igreja Nova Aliança aqui de Marechal Rondon. Os irmãos vieram visitar ele para orar por ele, e ele, quando chegou aqui, os irmãos receberam a oração dele, ele deitado na cama, sentindo dor, e orou pelos irmãos. O Espírito de Deus envolveu os irmãos todos, renovou todo mundo. Aquilo é a águia, não é porque é Velasquez, não, mas é porque foi santificado. Ele se acostumou em lugares celestiais, ele se acostumou com a glória. Ele não quer saber das coisas celestiais, das coisas terrenas. Ele sabe que vai manifestar aqui as coisas terrenas. Não pense que eu sou alienado, não, eu nunca fui alienado, nem nunca vou ser. Tenho uma tendência para o lado empresarial, tenho uma empresa, não sou alienado. Agora, a minha base, a minha fonte é o céu, eu não posso esquecer disso. Então, as águias, as avestruz andam em 50 e 50. A águia não anda em grupo, não, só quando é para estimular. Eu postei isso outro dia. A águia só anda no meio, e eu falava em relação às galinhas, a águia só anda no meio de galinhas quando é para estimular a galinha a voar. Na verdade, aí uma coisa que elas têm também, importantes, que elas têm, a águia, que é muito difícil se sentir afrontada, é muito difícil ver uma águia afrontada, porque ela é um animal muito feroz, a natureza dela é feroz. Então, você tentar afrontar uma águia, você vai sair perdendo com aquelas garras poderosas, que pode rasgar até um animal grande, quanto mais um ser humano. Mas
A avestruz, quando se sente ameaçada, ela vai buscar refúgio na terra. Mas eu vou desmistificar aqui que falava que enterrava a cabeça na terra é mentira. É mito, já descobri isso em nossa pesquisa. É mito, mas ela encosta a cabeça na terra, junta as ramagens, né? Desculpem, junto aqueles capins rasteiros, era isso que eu queria falar. O capim rasteiro, ela encosta a cabeça ali quando se sente ameaçada, para perceber, através da capacidade dela, perceber a aproximação do seu inimigo. Então o sistema de defesa do avestruz está na terra. Ele volta a cabeça para a terra, ele encosta a cabeça na terra a ponto de as pessoas espalharem que ele enterrava a cabeça quando se sentia ameaçada. Não enterra não, ele só faz encostar a cabeça no chão. É por isso que as pessoas pensam que está dentro de buraco. Fernando Antônio Carlini, que criador de avestruz aqui do Brasil, falou sobre isso. Ao pôr a cabeça no chão, o animal sente a aproximação do inimigo. Então ele se defende também, mas se defende com as armas e a percepção da terra. Ele se encosta na terra. As águias, muito difícil ser amedrontada, se afrontar, mas se sentir amedrontada, a perspectiva é diferente. Ela levanta voo e vai para o lugar, para o habitat natural dela. Ela leva a briga para as alturas. Ela leva a situação para os lugares celestiais, que é o lugar aonde ela costuma viver e aonde o pai dela vive. Eu acho que você está me entendendo. Avestruzes são velozes, utilizam a terra, só que o problema dela é que elas utilizam a terra como base. Ela também é veloz, 80 km por hora pode chegar uma avestruz, mas a base da velocidade e da carreira dela é na terra, continua sendo na terra, dependendo da terra, aquela velocidade, aquele tamanho absurdo que ela tem, que assusta qualquer pessoa. Desculpe, águias são velozes, mas a sua velocidade é nas alturas, querido. Elas têm regiões celestiais, ela luta cá em cima, ela se movimenta cá em cima, aleluia, você está entendendo isso? Ela se movimenta cá em cima, a velocidade que ela atinge é cá em cima, na perspectiva dos ares, não na perspectiva da terra. 100 km por hora ela avista a presa, e antes que a presa perceba, a presa já foi embora, por conta da velocidade, da visão, da capacidade, da força, da destreza da águia, porque ela luta e se desenvolve em lugares celestiais. Já o habitat da avestruz, lá na savana, que é de onde ela é originária, ela procura alimento no chão. Pega isso, o alimento dela ela procura no chão. O alimento da águia, ela procura assim nos ares. Senhor, onde é que está a sua direção para mim? Senhor, o que é que eu devo fazer a partir de agora? Senhor, o que é que eu faço? Dê-me uma graça, dê-me uma direção. Já avestruz, não, já sei o que eu tenho para fazer. Eu tenho que cavar essa terra aqui. Seu habitat natural são savanas com vegetação rasteira, mas comprida o suficiente para cobrir a cabeça da ave, enquanto ela procura comida no chão. Ela se abaixa no meio daquelas vegetações rasteiras, tipo capim, e procura comida no chão. A águia? Cadê? Eu sou sinestésico, viu, irmão? Vai me desculpando aí. Cadê o alimento? Aí o Senhor é quem põe o alimento na direção dela. A águia não se alimenta de qualquer forma. Quem põe na direção da águia o alimento é Deus. Eu estou falando da águia da natureza. Quem põe na direção da águia, do crente águia, do ser humano águia, do homem águia, da mulher águia, quem põe o alimento na direção dele é Deus. Já o avestruz, ele já acha que já sabe onde fica o alimento e qualquer coisa serve. Não tem discriminação de alimento. Ah, mas não. O que é que tem aí? Tem um negócio aqui, então manda para cá. A águia diz assim: morreu agora? Não, está perto de morrer, deixa eu terminar de matar esse alimento aí e vou levar para mim. Só come coisa fresca, selecionada. Os filhos sentem um cheiro de sangue. Não é para violência não. Estamos falando de vida, estamos falando de perspicácia, estamos falando de seletividade alimentar espiritual. Eu não como qualquer coisa, eu não digo amém a qualquer coisa, eu não digo louvado seja Deus a qualquer coisa.
não é qualquer coisa que eu boto na minha mesa. Não, eu não sou avestruz, eu sou águia. Você é águia, você não é avestruz, você é águia. O que dá a impressão é que ela está colocando a cabeça no buraco, mas na verdade está comendo essa vegetação mais rasteira, na rasteirinha, perto, tão perto da terra que pensa que a cabeça está enterrada. E assim vivem as pessoas que se comportam como avestruzes. Está tão envolvida com as coisas da terra, está tão incinerada nas coisas da terra, queimada nas coisas da terra, incinerar isso, queimada nas coisas da terra, que para ela só consegue enxergar a terra. Ela perdeu a perspectiva celestial, ela perdeu a perspectiva de onde ela veio, ela perdeu a perspectiva de quem é a fonte dela. E quem não consegue reconhecer quem é a sua fonte, quando perde a água, fica sem provisão. A cena é bem comum nos desenhos, quando o avestruz assustado, com medo, vem e esconde a cabeça no buraco. Mas isso é mito, viu, irmão? Isso é mito, já tirei lá atrás. Não é buraco não, ela encosta a cabeça no chão. Agora, eu tenho que asseverar algumas coisinhas aqui antes de eu finalizar dentro daquilo que Deus nos deu a direção. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Algumas provas que Deus nos dá vêm através de uma adversidade. Algumas provas que Deus nos dá não vêm através de uma adversidade. Pegue isso em nome de Jesus nessa noite. Não vem. Algumas provas, testes que Deus nos dá, não vem através de uma adversidade, vem através de uma bênção. Pode dizer que foi o pastor ali que falou. Vem através de uma bênção. Às vezes Deus nos prova com uma bênção, permite que a bênção chegue até nós para provar o que é que estava no nosso coração. Às vezes a prova não vem através de adversidade, às vezes a prova vem através de uma bênção que Ele libera. Isso eu estou falando para as águias, de uma bênção que Ele libera. Aí às vezes quando Deus libera a bênção para as águias se sentem tão poderosas, e dizem assim: será que eu preciso de Deus ainda? Aí não quer mais ir para a igreja, não quer mais congregar, não quer mais adorar a Deus, não quer mais ser fiel a Ele em tudo aquilo que pode ser. Então às vezes Deus prova a gente através de uma bênção, não de uma adversidade. E se a gente não souber discernir isso, a gente vai ficar achando: não, está tudo certo, está tudo certo. Aí o Senhor diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele quem te dá o poder de adquirir riquezas. Tem águias que quando recebem uma bênção ficam tão gordinhas que ficam parecidas com avestruzes. Engordam tanto que se parecem com avestruzes, por causa de uma bênçãozinha que recebeu de Deus. E isso eu e você precisamos entender. Se você é águia, e eu creio que você é, eu profetizo isso sobre a sua vida, você que me ouve agora, você que vai me ouvir depois, se você é uma águia, eu creio que você é. Não se vislumbre com aquilo que Deus vai te dar. Você ainda não viu nada, querido. Deus deu só a gotinha do que Ele tem preparado para a sua vida. Então quando Deus liberar a graça, liberar a bênção, não se vislumbre, não fique impressionado, porque Deus ainda não te mostrou absolutamente nada daquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Mantenha o curso natural, viva naturalmente, providencie novas vasilhas. Eu estou falando profeticamente, quem quiser tome posse. Providencie novas vasilhas, porque enquanto você se mantiver natural no curso de Deus, vai cair tanta bênção que você não vai ter nem para armazenar, não vai ter nem onde armazenar, vai ter que tomar vasilhas emprestadas. Mas para isso é necessário perder o vislumbre. A sua água, olha quantas coisas eu vi, eu agora vejo tantas coisas. Deveria ver o lugar dele, a base dele, aonde é que ele fica, de onde é que ele sai, para não perder a relação nem o posicionamento dele diante de Deus. A águia atinge 100 km de velocidade. Ele diz assim: não, agora eu estou veloz, você viu como eu estou conquistando as coisas? Você viu como as coisas estão fluindo para mim? Não se impressione com a velocidade com as coisas que você tem alcançado, porque Deus ainda não revelou nem o início do que Ele tem para você. Se você é águia, essa palavra é para você. Não se impressione com a velocidade que você já tem, com a visão que você já tem, mas mantenha-se na sua base, mantenha-se aonde você tem que estar, porque tenho certeza que, sendo águia, você certamente não vai querer compactuar com os valores dos avestruzes. Você pode até tentar ajudar. Olha, avestruz, não faz assim, não come qualquer coisa. Olha, avestruz, não encosta muito a cabeça na terra, que a terra que encosta muito a cabeça na terra só tem o que a terra tem para te dar. Deus está falando, viu?
Quem encosta muito a cabeça na terra, quem depende muito da terra, só tem o que a terra tem para dar. Não podemos perder o nosso referencial de quem somos e de quem Deus era em nossa vida e de quem nós somos nele. Não podemos perder isso. Somos águias, amém. Louvado seja Deus na sua vida. Mas se você estiver do lado de um avestruz, tente ajudar. Se não conseguir ajudar, dê uma distância confortável e ore por ele, para que a cultura do avestruz não pegue em você, porque se não tomar cuidado, um avestruz começa a encher a águia de terra. Aí enche a águia de terra, daqui a pouco a águia está achando que o habitat natural dela é na terra. Não vou falar o que eu iria falar para não soar muito forte. A águia é um animal carnívoro, sendo deste modo a carne um seu alimento fácil de digerir. Tem uma moela de águia fortíssima, chega aqui nas paredes da moela, são tão fortes que não tem problema de colocar nada na boca. O que vai para a boca ela coloca. Vai para a boca a águia. Detalhe, não é qualquer coisa que vai para a boca de uma águia, mas o que vai para lá, ela digere, ela consegue digerir. O avestruz também consegue digerir. O suco gástrico do avestruz é mais poderoso do que o da águia. O problema é que ele digere qualquer coisa. O problema é que ele digere qualquer alimento. A águia não. O problema é que o suco gástrico do avestruz, você coloca ali, daqui a pouco dissolveu tudo. Pra você ter ideia, ele come até pedra, até pedaço de metal ele come. Avestruz, ele come qualquer coisa. Eu louvo a Deus, querido, que os pezinhos aqui ficou bem no chão. Eu conheço os dois lados da moeda, por graça e misericórdia. Já comi pititinho e já comi caviar. Não me surpreendo. A única coisa que me surpreende é a graça, a glória de Deus. Às vezes o nosso maior inimigo é o sucesso. As águias precisam ouvir isso. Estão voando, está vendo tudo aí dentro. Olha que coisa maravilhosa, coisa magnífica. Não sou como aqueles avestruzes. Eu agora tenho sucesso, eu agora tenho a grandeza, eu estou nos ares. Mas o sucesso, quando você protege demais o sucesso, você impede que o sucesso maior que Deus tem para você chegue para a sua vida. Por isso que a águia precisa continuar na mesma perspectiva, sem se vislumbrar. Olha que coisa extraordinária. Ela não se vislumbra, porque o que ela está vendo é natural para ela. Porque no reino espiritual, quem é obediente a Deus vive as grandezas que Deus tem para revelar em sua vida. Quem nunca, desculpa esse ditado aqui, mas eu tive que colocar ele aqui nessa live. Que precisam colocar o pé no chão. Minha avó tinha dizer que quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Desculpa, mas é uma verdade. Ela nunca viu aquilo ali, quando começa a ver se lambuza. Aí a Bíblia diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do seu nome. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos porque confiamos no Senhor. A avestruz é muito forte, muito gordo, 150 quilos ele chega, imponente, as asas todas imponentes, mas não voa, não consegue ter relação com a altitude, não consegue ter relação com aquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Engordou demais nas conquistas terrenas, nas conquistas pessoais, esqueceu da conquista principal, que é o relacionamento genuíno e verdadeiro com o seu Criador, com aquele que chamou dos lugares desfavoráveis para um lugar de vida. Nós precisamos deixar de tirar o avestruz que às vezes nós temos dentro de nós, tirar o avestruz e deixar as águias de Deus imperar na nossa vida. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos. Uns encurvam-se, igual os avestruzes, os encurvam-se com a cabeça e o pescoço no chão e caem, mas nós nos levantamos porque confiamos no Senhor. Salmo 20, versículo 7 a 9. Não confieis na expressão, isso aqui é poderoso, amado, anote. Salmo 62, 10 a 12 diz assim: não confieis na opressão, nem vos ensoberbais na rapina. Está ouvindo, águia? Se as vossas riquezas aumentam, não ponha nela o vosso coração. Seja riqueza ministerial, cresci no ministério,
cresci pessoalmente, cresci financeiramente. Eu não estou falando só de dinheiro aqui não, querido. Estou falando só de finanças aqui não estou falando só de riquezas aqui não. Eu estou falando de qualquer tipo de crescimento que pudermos ter. O Senhor nos adverte. Deus falou uma vez, duas vezes, ouvi isso, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. O Senhor, Salmo 62, de 10 a 12, anote, o Senhor vai retribuir a cada um segundo a sua obra. Aquele que é águia querendo se comportar como avestruz, vai se deparar diante do Senhor. E aquele que é avestruz, que não quer se afastar da terra, que não quer se afastar do convívio natural da terra, desculpe, aqueles que é avestruz, que são avestruzes, que não querem selecionar o alimento, que quer comer de tudo, quer comer qualquer coisa serve, que não se preocupa, como nós lemos lá no início da nossa live, que não se preocupa com a sua posteridade, que não se preocupa em passar valores para a sua posteridade. Elas chocam, deixam os filhos, põem os filhos, melhor dizendo, cavam um buraco e deixam a areia quente se encarregar de dar o nascimento dos seus filhos e posteriormente dar o destino dos seus filhos. Assim é os avestruz, está na palavra Jó 39, leia, assim é os avestruzes. Ele tem os filhos e deixa a areia quente, a terra quente se encarregar do desenvolvimento do seu filho, do destino do seu filho. E Deus está dizendo assim: ô avestruz, cuida dos seus filhos, dá um destino para eles, passa um legado de honra para ele, passa um legado para ele, passa um conhecimento de Deus para ele. Não me afastei do temor do Senhor, por graça e misericórdia, por causa daquilo que meus pais me passaram. Tem hinos que até hoje eu lembro, que nós cantávamos quando eu era muito garoto, dentro de casa, fazendo culto doméstico. E aquele culto doméstico, não sou perfeito. Antes que me pergunte, eu já logo falo, eu não sou perfeito, longe de mim. Eu tenho a coragem, por graça e misericórdia, de admitir que sou imperfeito. Eu tenho coragem, sou imperfeito.